Autárquicas 2021, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso convidado chama-se Bruno Teixeira, é candidato da coligação Penafiel Unido, constituída pelo Partido Socialista e pelo Partido RIR, Reagir, Incluir e Reciclar. Ele é candidato à presidência da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos. Quem é este candidato? Vamos saber um pouco mais. Bruno Teixeira tem 40 anos, é casado e pai de uma filha. É natural do Luxemburgo, mas regressou com 18 anos para residir em Rio de Moinhos, terra natal dos pais. No que diz respeito à sua formação, é licenciado em Línguas e Relações Internacionais na Faculdade de Letras do Porto. Atualmente é técnico especialista no gabinete da Secretaria de Estado das Pescas, mas garante que, se ganhar a presidência da Junta de Freguesia, dedicar-se-á exclusivamente ao desenvolvimento de Rio de Moinhos. Fazer mais e fazer melhor é o lema. Bruno Teixeira, candidato à presidência da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos pela coligação Penafiel Unido. Boa noite, Boa noite. Bruno Teixeira. Vamos saber ainda um pouco mais sobre si. É natural e residente em Rio de Moinhos? É natural? Sou natural, nasci no Luxemburgo, mas agora atualmente já estou em Portugal há mais de 20 anos e resido em Rio de Moinhos. Qual é a sua profissão? Neste momento sou membro do gabinete da Secretária de Estado das Pescas, portanto estou a exercer funções no Governo da República. O Bruno já tem alguma experiência política, não é? Sim, é verdade. O que é que o motivou a apresentar esta candidatura? Bem, quem como eu já anda nestas lides há muitos anos deve estar sempre disponível para servir o povo da sua terra. E quando o Paulo me faz este desafio, já era uma ideia que circulava na minha própria mente. O Paulo Araújo Correia, o nosso candidato à Câmara Municipal, pela coligação Penafiel Unido, já eu pessoalmente já estava a ponderar avançar este ano com esta candidatura à Junta de Freguesia. E fácil porque entendi que a freguesia estava a precisar de um projeto alternativo que pudesse transmitir à população a credibilidade necessária e a ambição e uma energia renovada, porque sentimos que a freguesia nos últimos anos perdeu um bocado da sua vitalidade que lhe era histórica nos anos 90 e nos inícios dos anos 2000. Mas o Bruno Teixeira disse-me há pouco o cargo que exerce, portanto passa agora grande parte do tempo em Lisboa. Passei os últimos anos em Lisboa, mas mantinha sempre a minha relação a Rio de Moinhos, aliás, com deslocações semanais à minha freguesia, para manter, aliás, é lá que faço toda a minha vida social, toda a minha vida familiar, está em Rio de Moinhos, toda a minha atividade político-partidária até está no Conselho de Penafiel, portanto a minha ligação a Rio de Moinhos nunca se esvaneceu, sempre mantive esta forte ligação e, naturalmente, ao abraçar este desafio, as funções que exerço neste momento na Secretaria de Estado das Pescas serão abandonadas e dedicarei todo o meu tempo, pelo menos o meu tempo da minha atividade política, ao exercício das funções da presidência da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, se o povo assim entender e me der essa confiança e o voto maioritário em urna. Portanto, considera que é inconciliável? É inconciliável. Quem está num projeto dedicado à sua população não pode estar com um pé de um lado ou um pé no outro. Portanto, eu entendi que, ao escolher um caminho, que neste momento é chegado o momento de passar destes anos todos já de experiências, de outras experiências mais nacionais e internacionais, algumas até, dedicar-me em exclusivo à minha freguesia. Acho que este é o momento certo para avançar com uma candidatura e que seja capaz de trazer, como disse, uma nova energia à freguesia, que é uma vila de referência do Concelho de Penafiel. E o facto de não estar permanentemente, pelo menos nos últimos anos, na freguesia, considera que isso é importante para ter uma visão daquilo que eu julgo considera que, necessário para... como nunca perdi a ligação e os hábitos de vida... Sim, mas não perdeu, mas também não tem aquela ligação diária, não é? O distanciamento que consegue... mas o distanciamento também nos dá uma oportunidade. É isso que eu estou a perguntar. O distanciamento dá-nos esta oportunidade de também perceber o que é que vai acontecer, o que é que está a acontecer noutros territórios, sejam eles em Portugal, sejam eles
fora do país e perceber também como é que são as dinâmicas também da organização territorial noutras zonas que não sejam só as nossas. Eu julgo que esta experiência que me permitiu, ao longo da minha vida, conhecer novas realidades, poderá ser mesmo muito útil também para trazer novas ideias para o desenvolvimento da terra que gosto e cujo sangue me corre há gerações nas veias. Portanto, a sua família A minha família reside é em Redemoinhos. geracionalmente, há várias gerações, tanto do lado materno como do lado paterno. Tendo em conta então toda esta sua bagagem, esta sua experiência, o que é que acha que neste momento mais falha na vila? Na vila, na freguesia? Sim, Redemoinhos, como disse, teve a sua elevação a vila há 30 anos. E ao longo destes 30 anos assistimos claramente a algumas modificações, muitas delas positivas, não ponho isso em causa, mas julgo que perdemos uma oportunidade de ouro, que foi, nós temos uma liderança no Executivo da Junta de Freguesia, liderada pelos mesmos partidos, desde 1993, portanto são 28 anos de liderança. E ao longo destes 28 anos, como disse, muitas coisas foram bem feitas, como é evidentemente. Portanto, a elevação à vila é anterior. A elevação à vila, sim. A elevação à vila foi em 1991, ainda do Executivo do Partido Socialista, liderado pelo saudoso Augusto Seminário, que era assim que era conhecido pela população. E, portanto, 2 anos depois, há o processo eleitoral e a população decidiu que deveria seguir outro caminho e deu a maioria ao PSD. E desde então tem sido o PSD, desde há 28 anos, a liderar os destinos de Redemoinhos. Mas, como eu estava a dizer, e os últimos censos, principalmente foram os últimos censos, que eu já tinha aquela sensação que alguma coisa não estava a correr bem, que o dinamismo da freguesia não estava a ser exatamente o mesmo que tínhamos anteriormente. E os censos trouxeram, no fundo, demonstraram aquilo que já todos nós sentíamos, que era uma perda populacional que rondou os 12%, para ser mais preciso, 11,9%. E isto é gravíssimo, porque isto põe em causa a própria sustentabilidade futura de uma freguesia. Todos nós sabemos o que faz o dinamismo, seja ele social, seja ele económico, seja ele comercial de uma terra, são as suas pessoas. E se nós perdemos população ao ritmo que nós temos perdido nos últimos anos, nós pomos seriamente em causa aquilo que é a sustentabilidade futura e aquilo que nós queremos, que seja uma vila que esteja em constante crescimento e A que consiga... dinâmica da própria que freguesia. esteja uma vila que esteja em constante crescimento e que consiga oferecer aos seus cidadãos os serviços, sejam eles estatais ou sejam eles privados, que permitam um dinamismo acrescido e que voltem a colocar a freguesia na rota do crescimento que muito precisa, não é? Mas esta perda populacional tem por base o quê? Não será a perda também da indústria? Esse é certamente um dos fatores. E naturalmente também o fator da demografia e da balança demográfica, no fundo, a quebra da natalidade também tem a sua importância. Aliás, Portugal, como um todo, também perdeu população. A perda populacional resultou em 2% nos últimos 10 anos. O conceito de Penafiel, nesse aspecto, é ligeiramente acima, com uma perda populacional de 3,6%. Eu diria que se os dados demonstrassem uma linha, uns resultados que estivessem em linha com estes números, nós conseguiríamos perceber que, pronto, estamos perante uma situação de dimensão nacional, com vários fatores que não têm intervenção direta ou que não possam ter uma intervenção diferenciadora no território. Ora, aquilo que acontece é que nós estamos a falar de uma média do conceito de Penafiel de uma perda populacional de 3,6%, e em Redemoinhos atingiu quase os 12%, portanto, 11,9%. Portanto, 3 vezes mais do que a média do Conselho, 6 vezes mais do que a média nacional. Portanto, e nós temos que olhar para isto como aquilo que é. São factos, é a realidade, e nós não podemos, e temos que preparar aquilo que é a nossa estratégia para o futuro, assente nesta realidade, para percebermos se efetivamente conseguimos dar a volta a isto e fazer da Vila de Redemoinhos uma grande vila de referência, que é assim que ela tem que ser e é assim que a população merece. Mas já fez algum tipo de análise para perceber onde é que está a perda populacional? A que é que se deve? A perda populacional deve-se, acima de tudo, acho, à falta de investimentos infraestruturais que não foram realizados, neste caso, nos últimos 20 anos. Nós perdemos uma oportunidade muito grande de olhar para a freguesia nos últimos 20 anos e a projetar para o futuro. Por exemplo, a falta da localização de uma zona industrial ou de um parque industrial devidamente loteado. Parece que já há um terreno para isso. Há uma zona destinada para o efeito,
mas que até ao momento ainda não foi loteada. E atenção, isto não estou a inventar a roda. Esta proposta não nasceu agora nem há 4 anos atrás. Este parque industrial já vem sucessivamente a ser falado e a ser prometido, se assim podemos dizer, há mais de 20 anos. O que é certo é que em 20 anos continua lá o espaço, mas eu acho que é preciso dar um passo em frente e avançar mesmo para o loteamento, tornar o espaço muito mais atrativo, para que assim as empresas também possam ter um espaço já mais preparado e com a oportunidade agora do arranque do IC35, que inevitavelmente terá que ser concluído até 2026, nós julgamos que é importante também aproveitar esta oportunidade da construção, finalmente, do IC35 e aproveitar essa construção para criar condições para Mas o que as facto do empresas... próprio governo socialista Certo. estar a atrasar a construção do IC35, isso também tem reflexos depois Como é em todas as evidente, como é estruturas evidente, que hão de ser construídas como para é- concretizar esses projetos, certo? certamente que esses atrasos também trazem complicações. Agora, o IC35 não existe para Rio de Moinhos, como também não existe para as freguesias circundantes. Portanto, o IC35 também não existe em Alpendurada. E nós percebemos bem, né, qual é que foi a diferenciação da evolução, pelo menos em termos económicos e industriais, que teve a freguesia de Alpendurada. Está a falar em Alpendurada porque muitos dos trabalhadores das empresas que encerraram portas fruto da pandemia e também da crise económica que passamos ainda há relativamente poucos anos foram trabalhar para Alpendurada. Muitos foram trabalhar para Alpendurada, trabalhar, muitos até mudaram para lá nas suas próprias habitações. Portanto, o que ajuda também a contribuir para a baixa populacional. Portanto, o IC35 é importante se olharmos para ele como uma oportunidade para o futuro, mas não pode servir de desculpa exclusiva para justificar a falta de capacidade de atração de investimento para o território da Vila de Rio de Moinhos, porque se olharmos, basta atravessarmos a barragem, por outro lado do rio, percebemos que isso não aconteceu em Alpendurada e o IC35 também não existe em Alpendurada. Mas essa zona industrial não há dúvida que terá que ter bons acessos até lá. Certo. O que não será possível avançar com uma zona industrial sem boas acessibilidades. Exatamente. As acessibilidades também é um dos eixos importantes que é preciso ter em consideração. Aliás, há lá um problema estrutural gravíssimo que eu considero que tem que ser também encarado e resolvido muito rapidamente. A Vila precisa urgentemente de um eixo alternativo àquilo que é o eixo central da Vila. Isto é, no fundo, Os caminhões passam pelas... a faixa que liga a barragem até à zona do Penedo da Pena, no fundo, que é o eixo central da freguesia, passa pelo Largo Carvalhal, a Avenida da Vista Alegre. Muitas vezes existem lá constrangimentos porque o tráfego de caminhões é elevado e muitas vezes acontece que não conseguem passar um para o outro porque a via não tem condições para esse tipo de tráfego. Nós achamos que era fundamental pensar numa alternativa, numa via alternativa que nascesse mesmo já na zona da barragem, que pudesse fazer uma espécie de uma circunvalação ao centro da freguesia, que pudesse eventualmente, depois mais à frente, também ligar com o IC35 para desviar também, no fundo, o trânsito pesados do centro da vila e assim aligeirar, tornar a via mais segura para quem lá anda a pé, mas também, acima de tudo, tornar a fluidez do trânsito melhor e os caminhões possam aceder diretamente àquilo que provavelmente lhes interessa, que é um acesso privilegiado ao IC35. Mais uma vez, isto não é nada de novo. Já nos anos 90 havia um anteprojeto, ou pelo menos havia um traçado pensado para a realização desta faixa, mas entretanto passaram-se 28 anos e também isto não foi realizado. Portanto, essa faixa não está, a construção dessa faixa não Neste está momento- dependente do IC35? Não está. Essa faixa pode ser projetada, tem que ser pensada, provavelmente agora ao longo dos últimos 28 anos houve algumas alterações, ali mesmo em termos habitacionais, é preciso repensar qual é que será eventualmente o melhor trajeto para a fazer, mas o que é certo é que 28 anos de poder da mesma liderança, sabem disto há mais de 28 anos que é necessário fazer esta alternativa e em 28 anos nada aconteceu. Portanto, é importante também voltar a recolocar estes investimentos infraestruturais em cima da mesa e agora, à boleia daquilo que é o arranque do IC35, pensar o território como um todo e criar as novas oportunidades que a freguesia urgentemente precisa. Portanto, essa era uma forma de atrair e fixar as pessoas na freguesia. Há pouco, quando falávamos dos censos de 2021, é curioso porque, efetivamente, nota-se uma diminuição populacional, mas um aumento no número de famílias, o que vai um pouco ao encontro daquilo que disse, que baixou
a taxa de natalidade, ou seja, há mais famílias, mas há menos Há pessoas. mais famílias, mas há menos pessoas, mas o território não vive o número das famílias. Se nós dividirmos, se de repente em Rio de Domingos passassem a haver divórcios e passássemos a taxa de divórcios aumentasse e a população mantivesse exatamente a mesma, passaríamos a ter muito mais famílias monoparentais e de repente também o número de famílias Não, basta aumentaria, mas o cada, resultado líquido é ba- exatamente o mesmo. pois, Portanto, o basta que importante cada aqui casal tenha só um só um filho, filho, mas o diminui importante logo aqui o é resto. olharmos para os números como um todo e perceber que nós precisamos urgentemente de fazer novamente crescer a população. Isso faz por um lado com estes investimentos infraestruturais para podermos criar novas oportunidades de emprego na região, mas também com uma intervenção muito grande naquilo que é a política de habitação na região. Portanto, sabemos que a política habitacional não é uma competência da Junta de Freguesia, aliás, muitos destes investimentos as Juntas de Freguesias não têm Sim. condições para os realizar. Terão que ser sempre realizados, como é evidente, com o apoio da Câmara Municipal. Mas se o Presidente de Junta for uma pessoa dinâmica e com vontade, pode Se o Presidente de Junta tentar for uma pessoa dinâmica e pressionar conversada, e as também entidades competentes. se houver do lado da Câmara Municipal uma orientação, ou pelo menos uma visão política que vá de encontro àquilo que são as preocupações daquilo que o representante máximo da freguesia tem relativamente a isso. E aquilo que nós temos sentido é que também da Câmara Municipal essa preocupação também não tem existido, porque não, certamente que estes investimentos teriam avançado. Mas dizia que, para além destes investimentos, é importante também pensar naquilo que é a política de habitação. E a política de habitação, nós hoje, dificilmente um jovem ou uma nova família consegue arranjar casa a preços condizentes com aquilo que são os rendimentos da região, que não são propriamente os mais elevados. E é importante pensar numa estratégia municipal que permita a fixação de novas famílias. O Conselho da Fiel teve agora uma oportunidade de ouro para fazer essa intervenção com a Estratégia Local de Habitação. Apresentou um valor, uma estratégia de habitação, a rondar os 20 milhões de euros. Aliás, estes 20 milhões de euros são pagos em exclusivo com fundos do Governo. Portanto, o município nem sequer mete lá um cêntimo. Portanto, é tudo investimento do Governo Central. Sim, E mas aquilo é que um nos projeto do município. Diga? Mas é um projeto do município. É um projeto do município, mas é um projeto do município que pretende olhar para o parque habitacional do Conselho e identifica nas respectivas freguesias aquilo que considera ser as necessidades habitacionais de cada freguesia. Em Rio de Moinhos, por exemplo, posso lhe dizer que foram apenas identificadas 3 necessidades habitacionais, quando isto, evidentemente, não corresponde em nada àquilo que é a realidade e a procura de que a população tem, de uma nova geração tem, para encontrar casa em Rio de Moinhos. É que simplesmente não existem casas disponíveis. Nós podemos ter um aumento do número de famílias, até podemos ter um aumento do número de habitações, que também aconteceu, mas hoje essas habitações não estão no mercado de trabalho, não estão no mercado habitacional. Portanto, não estão disponíveis para arrendamento. Por outro lado, temos habitações que estão abandonadas, devolutas. Algumas à venda, mas algumas devolutas que não Lá têm. em Rio de Lá em Moinhos. Rio de Moinhos, no próprio centro, no próprio Largo do Carvalhal, existem 3 habitações que poderiam ter sido incorporadas nesta estratégia local de habitação e serem reconvertidas em habitações que estivessem disponíveis para as famílias e para quem quisesse residir em Rio de Moinhos. Porque esta estratégia, a política habitacional, pelo menos esta estratégia, não é habitação social. Não é apenas destinada às famílias mais carenciadas. É um programa completo que faça com que a própria classe média, que também tem dificuldades em aceder à Tenha habitação, acesso possa conseguir, através destes programas, aceder a uma habitação a preços que consiga suportar. E também, uma desta espécie de forma, habitações a custos controlados, como habitação a custos havia aqui há uns controlados anos e atrás. aumentando também a própria oferta habitacional disponível no território, a tentar, de certa forma, intervir naquilo que é a lei da oferta e da procura do mercado, a ver se também conseguimos combater um bocadinho a especulação imobiliária existente no território e fazer assim baixar os preços das habitações. Relativamente, já falamos aqui das acessibilidades, também das internas, não é? Havia ali também muita confusão de trânsito por causa da feira, que julgo que é quinzenal. Quinzenal. Esse problema já foi resolvido, a feira foi afastada do centro, não é? Foi resolvido. Portanto, relativamente às ruas, haverá algumas que necessitem, neste momento, algumas reparações? Certo. É isso? É isso mesmo. Há um descontentamento generalizado, pelo menos, vamos dizer isto de outra forma.
o investimento tem sido muito canalizado para aquilo que é o centro da freguesia, o centro da vila. E bem, é o cartão de visitas, tem que estar sempre bem asseado e bem arranjado. Agora, os restantes lugares, os lugares mais circundantes da freguesia, também precisam de investimento. E há uma falta de preocupação com esses lugares. Mas nós, no porta a porta, temos sentido isso. As ruas estão bastante sujas, a pavimentação bastante degradada. E eu julgo que, passados estes tempos todos, deve ser uma das prioridades nos próximos 4 anos é manter, dentro do possível, o centro nas condições em que está, porque está razoavelmente bem equipado, mas dedicar os próximos 4 anos dedicar um bocadinho mais de atenção aos outros lugares da freguesia, investir um bocadinho mais, né, nos lugares circundantes. Normalmente, esses lugares mais distantes do centro da freguesia queixam-se da falta de transportes públicos, porque são pessoas que precisam de se dirigir aos centros de saúde, ou uma loja, ou à feira, e não têm. E este é um problema que se vive em Rio de Moinhos, A ou não? política de mobilidade também faz parte da estratégia que tem que ser olhada de uma forma global, que é a mobilidade, a habitação e os investimentos infraestruturais. Nós somos favoráveis a uma política de mobilidade que possa permitir uma maior circulação da população. Portanto, nós olharíamos com bons olhos que fosse reforçada a capacidade instalada, que é, em nosso entender, reduzida, porque isto também permitiria, se eu tivesse a garantia que, por exemplo, tivesse um autocarro que saísse de Rio de Moinhos em direção ao centro da cidade ou às outras valências, como o hospital, numa cadência constante de 30 e 30 minutos. A Junta de Freguesia poder colocar ao dispor dessas populações um mini autocarro, por exemplo, ou... Eu nem estava a falar nem estava a falar no aspecto daquilo que a Junta de Freguesia disponibiliza, portanto, estamos a falar em linhas, são linhas constantes, portanto, seria através daquilo que é a oferta disponibilizada e negociada com as transportadoras de circulação pelo território. E aumentar essa cadência, por exemplo, para uma cadência de 30 e 30 minutos, constante ao longo do dia, também permitiria que quem reside neste momento fora da freguesia consiga perceber que até pode deslocar-se e morar em Rio de Moinhos porque tem transportes disponíveis para se deslocar para o centro da cidade. E isto era importantíssimo fazer-se. Uma das coisas que o Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos já esteve cá e um dos projetos que tem para os próximos anos é a construção de um lar. Isso é muito ia resolver alguns dos problemas, pelo menos da comunidade idosa, em Rio de Moinhos. Certo, esse lar é um projeto, se não estou em erro, da ADRM e naturalmente que se a população nos der a confiança nesta candidatura, nós já também iremos colaborar com a ADRM para tentar solucionar e que finalmente que seja levado avante esse projeto. Para além de todos estes temas que já tocamos, as questões ambientais preocupam-no, com certeza. Sim, preocupa-me. Porque neste momento até estão muito em voga, não é? E há dinheiros, inclusivamente, da chamada bazuca, para responderem a algumas questões. Em Rio de Moinhos há algo que os choque neste momento. O que nos preocupa mais é mesmo a limpeza das ruas e a capacidade de recolha e deposição do lixo urbano. Nós achamos que que a freguesia precisa de uma remodelação daquilo que é a estratégia que tem sido seguida neste ano. Defendemos um aumento da frequência da sua recolha, mas também políticas ativas que consigam incentivar a população a aumentar a reciclagem e assim, de certa forma, Portanto, também seria contribuir... uma recolha seletiva. Uma recolha seletiva. A recolha seletiva existe neste momento, mas está centralizada no centro da freguesia. Sim, nos vários pontos onde estão colocados os ecopontos para o efeito. Mas são precisos mais ecopontos? São precisos mais ecopontos, mas acima de tudo são precisos incentivos e orientações públicas que possam permitir à população a aumentar a taxa de reciclagem, em fazer a sua triagem em casa, terem condições para, numa primeira fase, também poder ter o lixo devidamente separado em sua casa e tentar, porventura, alterar aquilo que tem sido o sistema de recolha de lixo e fazê-lo, por exemplo, num dia a recolha do papel, no outro dia a recolha do vidro, no outro dia a recolha do plástico. Para avançar em primeiro lugar com ações de sensibilização. Ações de sensibilização, sim. Só que muitas vezes há essas ações de sensibilização, mas depois não há o equipamento necessário para que as pessoas possam depositar o lixo já selecionado em casa. O reforço do equipamento tem que ser feito. Nós assistimos muitas vezes a contentores cheios com o lixo a transbordar, a ser colocado
à volta dos contentores. respectivos contentores, o que também demonstra que a capacidade instalada não é suficiente. E assim sendo, é preciso, numa primeira fase, acho que essa aqui é a fase, porventura, de mais fácil resolução, é avançar para a colocação de mais contentores para evitar estas situações de lixo espalhado à face da estrada. Muito rapidamente, já estamos quase a chegar ao final, Bruno Teixeira. Diga-me qual é o principal projeto que a sua candidatura considera que deverá avançar já de imediato, caso ganhe as eleições para a Junta de Freguesia. O principal projeto é exatamente este, é avançar rapidamente com a projeção destes investimentos infraestruturais. Temos que avançar rapidamente para a sua projeção, a alternativa ao eixo central, a implementação da zona industrial e avançar rapidamente com a alteração da política habitacional, porque nós acreditamos mesmo que são estes 3 eixos que vão permitir recuperar a população e voltar a dar um novo dinamismo à freguesia. E que vão influenciar todas as outras todos os áreas, restantes, não é? É evidente. Em relação à equipa, sente-se seguro com esta equipa? Quem é que está? Seguro. É gente jovem, gente com experiência? Sinto-me muito Quem seguro é que está a com esta apoiá-lo? equipa. Estou muito satisfeito com a equipa que consegui reunir. Uma equipa transversal, de gente jovem, menos jovem, das várias áreas da sociedade. E conseguimos fazer uma coisa que eu acho que é importante. Nós concorremos sob uma sigla. A sigla é Penafiel Unido, que é uma coalição partidária. Mas só para lhe dizer, por exemplo, nos 9 primeiros da lista, que no fundo são os 9 lugares efetivos, 5 são candidatos independentes. Portanto, conseguimos trazer para dentro da nossa candidatura a sociedade civil. E eu acho que assim é que isto deve funcionar. Existem elementos como eu próprio, mas também há do Rir, também há do Rir. Sim, exatamente. O que estou a dizer são candidaturas partidárias, tanto o PS como o Rir são partido. O que eu estou a dizer e depois, para além deles, conseguimos alargar a base de apoio da candidatura e em 9, 5 são independentes, o que eu julgo que é um bom sinal que se dá também à população de abertura e de disponibilidade para colaborar para além daquilo que é apenas o estrito ciclo partidário. Outros sinais que pode dar à população, através de uma curta mensagem, deixo-lhe aqui o convite. No fundo, o que vos quero transmitir é que a nossa freguesia precisa de uma renovação, de uma energia nova e nós estamos disponíveis para o fazer. Deem-nos essa oportunidade para, ao fim de 28 anos, também podermos demonstrar que é possível fazer mais e melhor pela nossa terra. Contamos convosco, esperamos ser merecedores da vossa confiança. E viva a nossa vila! Muito obrigada, Bruno Teixeira, por ter estado aqui no Autárquicas 2021. É possível fazer mais pela terra, diz Bruno Teixeira, candidato da coligação Penafiel Unido à presidência da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos. Aqui ficaram alguns dos projetos que pretende desenvolver caso vença as eleições do próximo dia 26. Voltaremos brevemente. Obrigada por ter estado connosco. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.